aqui para vocês a experiência que ela teve lá na igreja do pastor Marcinho. Que pastor Marcinho? O pastor de Miguelzinho, rapaz. Viu? Ela vai relatar aí, a irmã Cássia Dias vai relatar, viu? A sua experiência lá, tudinho direitinho. Não é? Se tem uma coisa que foi bom Miguel aparecer aí, que foi pra gente conhecer esse pastor Marcinho, viu? Eu não conhecia não, viu? Mas é inacreditável as coisas que esse camarada faz, tá bom? Irmã Cássia, seja bem-vinda, pode se apresentar para as pessoas aí, viu? Eu acho que muita gente aqui já lhe conhece, que a senhora faz tempo que está inscrita aqui no canal, mas se apresente para as pessoas aí e vamos embora, viu? Pai do Senhor para todos. Irmãos, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra ele. A Italiana, ela veio para nossa live. Seja bem-vinda, Ita. Eu amo a vida dele. Eu não vim no mundo para condenar ninguém. Eu vim no mundo para amar todos, mas não para aceitar as heresias. Eu vou falar rápido para a live não ficar muito comprida. Em 2007, eu morava em Jundiaí, São Paulo. Em 2007, eu tive que vir para cá, para São Paulo. Eu conheci uma missionária, que eu nem vou citar o nome dela, porque não adianta. E eu caí na mão dessa missionária, fiquei morando na casa dela por muito tempo, porque eu tinha um dinheiro para receber na justiça, e o juiz tinha bloqueado esse dinheiro, que não era pouco, né? Então eu passei uma situação difícil. E quem me discipulou foi, eu vou citar o nome dele, com grande orgulho, gente. Pastor Misael, da Assembleia de Deus de Belém, em Jundiaí, e ele até me aconselhou, irmã, cuidado, porque você vai enfrentar coisas em São Paulo que você nunca viu. Eu disse, mas me fale o quê, por favor? Não, eu só lhe peço para você ter muito cuidado. Esse pastor, ele é uma benção de Deus, esse eu posso falar, o pastor Misael. E a esposa dele, a Lorena, me discipulou por muito tempo. Só que eu me batizei com 14 anos de idade na CCB. Vocês sabem qual é a igreja. Enfim, conheci a igreja do pastor Marcinho em 2007. Isso faz, 2007, 18 anos, ok? Pode fazer as contas aí. Então, eu ia muito na tarde da benção, que era a pastora Evinha que fazia. Eu gostaria muito, pastor Marcinho, que você ouvisse o que você nunca me deu a oportunidade de eu te falar, tá? Mas eu sei que você vai ver essa live, tá? A minha revolta não é com a sua vida, é com o que você faz dentro da sua igreja, tá bom? Então lá, eu ficava na tarde da benção com a pastora Evinha. Realmente, a pastora Evinha é uma mulher muito guerreira. E ali, de repente, ela não foi mais. E depois eu fui atrás para saber o porquê. Porque eu me sentia muito bem com ela. Ela me aconselhava muito, a pastora Evinha. Então eu continuei indo, porque eu morava em Carapicuíba, porque eu não conhecia nada. Mas só que aquelas coisas me deixavam meio conturbada, que eu não estava acostumada com aquilo. E foram passando-se anos e anos, aí eu me mudei de Carapicuíba, onde eu resido hoje. Uma coisa particular minha, eu não gosto de falar onde eu moro em São Paulo, tá, pastor Érico? Para você eu falo depois lá. Não, tranquilo. Então, eu comecei a ir direto na igreja. Eu ia na terça-feira, que é a terça-feira profética. Gente, presta atenção. Jesus marcava dia para profetizar, que primeiro Jesus não profetizava nada. Ele curava, ele fazia milagre. É pelo que eu entendo na Bíblia. Então lá é terça-feira profética. Vem para as terça-feira profética. Tá. Então eu ia, porque ia grandes pregadores, grandes mulheres que louvavam, né? O povo era famoso, é só famoso que sobe naquele púlpito, vocês não estão entendendo. É só famoso. Se você tiver um ministério bem pequenininho, você não vai subir no púlpito. E eu estava acostumada com aquele casal de Jundiaí me discipulando o tempo todo, né? Então eu tentava me aproximar, ele nunca olhou para minha cara. Não. E nem a esposa dele, a Maria. Não. Eles nunca. Muito pelo contrário, eles só passavam e olhavam assim, Pai do Senhor, eu amém. Isso quando eu sentava na frente. Porque os que ficam lá atrás não falam.
não cumprimenta, tá? Então, assim, sempre tinha uma profecia, tá? Sempre. A primeira profetada, ele nunca profetizou na minha vida. Nunca, tá? Eu levei uma pessoa que precisava de ir na igreja. Eu falei, vamos na igreja? Ele, vamos. Mas eu não tenho dinheiro para ir. Eu disse, eu te dou o dinheiro da gasolina. E ali eu dei o dinheiro para esse rapaz da gasolina e ele foi. O rapaz não tinha dinheiro nem para gasolina, vocês não estão entendendo. E foi na época do Gilbertinho do Orkut. Eita, meu E Deus. lá eles estavam fazendo um voto de R$ 300. Porque tu apagou, Marcinho, essas lives aí? Por quê? Hein? Por que tu apagou? Me diga. E ali, aquela pessoa, aquele rapaz estava ali sem dinheiro, sem almoço, sem janta, tá? E o que que aconteceu? O Gilbertinho do Orkut veio e falou assim para ele, e você é um que Deus mandou me falar que é para você dar R$ 300. Ele olhou para mim, o que que eu faço? Eu falei, fica quieto, você não vai fazer nada, fique em paz, fique em paz. Eu não tenho dinheiro nem para comer, eu disse, fique quieto, não faça escândalo aqui dentro. Gente, pode ser a igreja que foi, eu preservo escândalo, tá? Eu não gosto. Dentro da igreja, não. Então, ali se passou. Aí depois eu falei, lá tem barraca de pastel, tinha barraca de pastel na frente. Aí eu falei, espera um pouquinho que agora eu vou conversar com ele. Eu falei, deixa eu falar contigo. Aí eu fui lá dentro. Ele, pois não. Eu falei assim, então, o Gilbertinho profetizou para aquele rapaz que Deus tinha mandado ele dar nas 10 pessoas R$ 300 de oferta, tá? E ele não tem dinheiro nem para comer. Ou ele para, ou eu vou fazer um escândalo. Mas eu só falei para... Ele só ficou me olhando. Aí o Gilbertinho entrou, Gilbertinho do Orkut, né, que todo mundo conhece. Eu tô entendendo, Jesus. É desse jeito mesmo, gente, pessoalmente, tá? Eu tô entendendo, tá? E ali, aquele rapaz que eu pensei, né, que alguém ia acolher ele, não acolheu. Ele falou assim, eu nunca mais piso numa igreja de crente. Eu disse, espera lá, me perdoa, te trouxe o lugar errado. Bom, enfim, pastor Marcinho só me ouviu, eu falei tchau, fui embora, passou, depois, passou muito tempo, eu ia, sabe? Gente, eu quero deixar bem claro aqui, ele conhece Bíblia. Quando é para ele levar a palavra, ele leva, pastor Eric, sabe? Os louvores de lá são 6 louvores, eu não sei para que isso. Aí, meu esposo nunca queria ir. Um dia eu insisti, eu falei, vamos, vamos, vamos. Ele disse, eu não quero, mas enfim, tá. Aí eu fui, quando estava tendo um efatá, que eu te mandei o print, o que eu escrevo nos vídeos, não mandei? Mandou. Então, assim, gente, tudo que é falado, Deus sabe do meu coração. Um dia eu fui no efatá, porque o efatá lotava, lotava o efatá, não tinha onde sentar, tá? Então eu fui, lá estava o missionário Ezequiel Pires. Ele olhou, naquele dia eu estava com dor de artrose, tá? Porque eu passo por isso. Eu estava chorando de dor, mas eu queria ir. Eu tive vontade de ir, eu fui. E o Ezequiel pegou e falou assim para mim, olha, você vai ser a maior dizimista aqui nessa igreja, porque Deus me mostrou que ele vai te dar uma maleta de dinheiro, é muito dinheiro, você vai ser a maior dizimista dessa igreja. Mas eu estava chorando porque eu estava com dor. Vocês não estão entendendo. Tinha nada a ver com a pregação dele. Tinha nada a ver, entendeu? Gente, cuidado. Quando vocês for para a igreja, vão sorrindo, vão rindo, sabe por quê? Porque se você chorar, eles vão te dar uma profetada. Eu falei, oxe, eu pensei comigo, bem seria se eu achasse uma maleta agora, do jeito que ele disse, né? Mas não é o caso. Bom, eu levei um senhor lá, que ele tem arritmia cardíaca, e aí foi uma bela de uma profetada. Esse homem chegou lá igual um esqueleto, né?
ele pediu para mim não citar o nome dele, então a gente tem que respeitar, mas ele falou que ele pode falar depois contigo, pastor Eric, para te mostrar que foi verdade. Esse homem, ele estava assim, na beira da morte, tá? Arritmia cardíaca e eu cuidando dele. Então, ele desceu do púlpito, aí ele falou o quê? Fizeram uma feitiçaria para você e você vai morrer. Traz um pano. Um pano? Eu fiquei olhando assim, mas sempre eu muito calada. Eu só observava, eu mais observava do que eu falava. E aí, ele falou assim, além disso, né, você... E pagaram muito caro para fazer essa feitiçaria para você. E eu observando. Eu falei, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu segurei na mão desse senhor, né, nós viemos embora, ele falou assim, ô minha amiga, ele falou que tinha sido a família dele, da família dele que tinha feito. Eu falei, meu Deus, esse homem já estava muito doente, gente. Vocês não estão entendendo, ele estava pesando 49 quilos. Problema sério de doença. Enfim, passou, e aí eu peguei e comecei, e era assim, toda pessoa que eu levava era uma profetada, né? E aí eu peguei e comecei a acalmar ele, que não, ele tem arritmia cardíaca, e ali eu comecei a acalmar ele, deixei ele na casa dele e vim embora para casa. No outro dia eu fui lá e pedi perdão para ele, desculpa por eu ter levado ele lá. Ele falou assim, você não tem culpa. Pior de tudo, irmãos e irmãs, que esse homem nunca mais quis saber de igreja, tá? Ele tomou ranço de igreja, ele não tá em igreja, ele não tá com nada, ele não quer saber de nada. Ele lê a Bíblia dele em casa, ele ora na casa dele, tá tudo certo. Depois, o que que acontece? Uma amiga minha perguntou, você vai para a igreja? Eu falei, vou. Ela mora num condomínio aqui muito bom. Eu quero ir, você me leva? Eu disse, levo. Só que ela estava naquele dia, ela tinha comido, ela tinha feito um lanche, estava passando mal. E ele veio. Você vai vomitar a feitiçaria que está dentro de você. Eu falei, meu Deus do céu. Eu segura na minha mão. Não olha para lá, não olha para lá. Eu só escuta a palavra, só escuta a palavra. Eu ficava tão nervosa. Passou. Traz o balde, traz o balde. Só que ela não vomitou nada. Ela não vomitou nada. Enfim, nós passamos a passagem do ano lá, né? A virada do ano, de 2023 para 2024. E ele me tratou super bem meu esposo. Pediu para o meu esposo somar na igreja. Não é somar com dinheiro, não, gente. Era para ele ajudar. Meu esposo é muito quieto, muito calado, muito na dele, ele não fala, ele não gosta, ele fica quieto, né? A italiana conhece ele. O que que aconteceu? Eu falei, e aí? Ele falou assim, aí nada. Ficou sério. Eu não quero. Eu falei, amém, glória a Deus. Não, não quero. Só que antes disso, pastor Eric, a primeira vez que ele foi lá, ele falou assim, eu vou lá para conhecer. Hoje eu vou. Aí ele disse, tem uns anjos que daqui 15 dias, ó, não, tem uns papéis, mas tem um anjo que daqui 15 dias vai tirar esses papéis e vai te entregar na sua mão. Eu olhei assim, só que ele não sabia nada da vida do meu esposo. E nem ele sabe nada da minha vida, porque ele nunca me discipulou. Porque ele é itinerante, gente. Ele põe os pastores de lá da igreja para cuidar do povo. E aquele povo não tem capacidade para discipular ninguém, nem a mim. Porque ninguém me enrola, não, que eu não sou trouxa, tá? E aí, a gente saiu de lá, eu falei assim, então, eu estava com o relógio, eu disse, marca os 15 dias. Aí eu comecei a rir no carro. Jesus, olha, voltou aqui. Tinha parado? Foi, deu uma caída aqui, a internet aqui, tá só misericórdia. Mas deu para você ouvir? Não, repita aí, por favor, que a senhora puder. Pronto, viu? O meu esposo, a primeira vez que foi lá, que ele não queria ir. Eu falei, mas vamos para você ver, porque eu gosto da sua opinião. Vamos? Ele, vamos. Quando ele chegou lá,
O pastor Marcinho chamou ele lá no púlpito, né? E disse para ele: eu vi um anjo mexendo nos papéis. E daqui 15 dias, eita, internet. Tá caindo, gente? E, de Não novo, aí, acredito. aí ele disse lá, eu vi um anjo, disse ao seu Eu esposo, vi, eu vi um anjo. eu vi um anjo mexendo nos papéis. Daqui 15 dias, aí eu olhei para o relógio, marquei Hum, a data. Daqui 15 dias, os anjos vão entregar esses papéis na sua mão. Isso foi em 2021, final de 2021. O anjo deve... Aí eu falei pro meu esposo, eu falei assim: esse anjo tá difícil, hein? Porque já nós vamos entrar para 2025. Esse anjo até hoje não chegou para mexer nesses papéis, rapaz. Que anjo é esse que tá voando até hoje? tá E vendo? todas as vezes, passava o mês, eu falava: já foi o mês, cadê o anjo? Já foi tantos meses, o anjo está voando, cadê para mexer nesses papéis? Nada. Então, Ah, gente, pode pode continuar, falar. vá. Olha, tá vendo Então, aí, meus amados? Olha, eu queria parabenizar a irmã Cássia aí, que ela tá vindo aí falar. Você sabe muito bem que essas profecias. Olha, veja só, tem um exemplo, tem pessoas aqui, né? Tem 300 e poucas pessoas aqui. Vê, aí se eu sou um pastor picareta. Veja só, coisa simples. Tem, tem, tem 5 pessoas aqui, 7 pessoas aqui, que daqui a uns 15 dias, 20 dias, vai chegar um papel aí para você assinar. Claro que vai ter alguém, alguma coisa vai acontecer, qualquer coisa. Entendeu? E é o óbvio, acontece você vai ali assinar uma coisa, pode aparecer uma coisa ou outra, entendeu? A irmã Cássia, pelo menos, está tendo coragem de vir dizer mentira, isso daí é mentira. Isso é coisa que eles ficam jogando no ar, entendeu? É muito anjo lá na igreja desse camarada. Fica jogando no ar, ela pelo menos está tendo coragem de vir aqui e dizer: olha, isso é mentira, não se cumpriu na minha vida. Prometeram uma maleta de dinheiro para ela, que essas coisas é para ativar uma ambição dentro da pessoa, para a pessoa ficar de olho aqui, naquilo ali, e depois ele vai e aplica os votos. Ô, irmã Cássia, hum, teve pessoas que disse até, teve pessoas que comentou o seguinte, que faziam uma propaganda lá de um pregador famoso que ia lá. Aí, quando era no dia desse pregador famoso, a igreja lotava. E esse pregador não. Meus amados, olha, isso é um corte lá do canal Eric Ribeiro, viu? De uma live que eu fiz lá no canal Eric Ribeiro. Se você quiser assistir essa live completa, ver outras coisas que essa irmã revelou aí sobre o pastor Massinho, o pastor de Miguel Oliveira, que fica entregando falsas visões e revelações aí para as pessoas e aplicando voto dentro das igrejas. Viu? O link vai estar no primeiro comentário fixado. Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui pela verdade, não para defamar ninguém, mas estamos aqui para mostrar a verdade para vocês, para a igreja verdadeira, a igreja em que Cristo é o cabeça, não igreja de homens. Deus te abençoe em nome de Jesus. Existem muitos homens de Deus, muitos pastores sérios, muitas mulheres de Deus, missionárias, pastores aí, mulheres de Deus, que pregam o verdadeiro evangelho, mas existe também os joio, né, que engana o povo de Deus, que usa a palavra de Deus apenas para ganhar dinheiro. Tá certo? Deus os abençoe em nome de Jesus.